Olá, vamos agora ver o segundo exemplo, do nosso módulo de aplicações, que consiste na renderização não fotorrealística. Como contexto, a gente quer gerar uma imagem a partir de uma concepção de algum estilo desejado, ok? No caso aqui é um estilo cartoonizado. A gente vai fazer isso através da abstração das cores, então a gente vai abstrair detalhes, das cores e tal, e também vai abstrair as bordas, ok? Então a gente vai ter bordas simplificadas na imagem também. Um passo adicional a ser feito também é a quantização das cores que vai completar o visual de Cartoon. A referência principal para essa aplicação é esse paper aqui de Winner Miller e outros autores, que consistia na abstração em tempo real de vídeos, ok? Então, ele tem essa pipeline aqui bem descrita, onde inicialmente a gente vai converter de RGB para o espaço LAB. A gente vai entrar em detalhes o porquê disso. Após isso, a gente vai utilizar um filtro bilateral para abstrair as cores da imagem. Depois de obter a abstração, das cores, a gente vai fazer uma quantização dessa versão abstraída e, paralelo a isso, a gente vai fazer a computação das bordas, ok? Então, naquele outline. Depois de feita essas duas partes, a gente vai fazer uma combinação, dessas duas partes para obter a nossa imagem final, que vai ser passada para uma conversão, né? A gente está no espaço LAB aqui. No caso, nas figuras, ele converteu para a gente poder visualizar, mas essas operações aqui já são feitas ainda no espaço LAB. E aí, no final, a gente converte para RGB, e ele tem um passo a mais que a gente não vai estar utilizando aqui. E aí, por que a gente vai operar no espaço LAB ao invés do RGB? Bem, o espaço RGB ele não é perceptualmente uniforme, que significa que diferenças nas cores não exatamente correspondem às diferenças que a gente percebe é, é, na vida real mesmo. Então, essa é a proposta sobre a qual foi proposta o LAB, o espaço LAB. Que ele fosse um espaço onde as diferenças de cores forem similares às diferenças que a gente percebe mesmo nessas cores. Então, ele é melhor ajustado à visão humana. Aqui tem um diagramazinho exemplificando e uma fonte que vocês podem ler um pouquinho mais sobre esse espaço. E aí ele vai ter componentes, o A, que vai corresponder aí um espaço que abriga o verde e o magenta, ok? Então a gente vai andando para o negativo, a gente vai andando para o verde, e no lado positivo você vai ter cores magenta e vermelho. A gente tem também, o B, que vai conter os opostos azul e amarelo. Então, o lado negativo ele vai conter os valores mais azuis e o lado positivo vai conter os valores mais amarelados. E no final a gente tem a componente L, que contém ali a informação de luminosidade. Então, quanto maior for o L, mais iluminada é a minha cor. Ok? Então, o L ele vai normalmente de 0 a 100. Então, é meio que uma porcentagem de iluminação. E o A ele vai de menos 127 até mais 127, e a mesma coisa para o B. Então ele tem esses valores negativos, ok? Então normalmente você vai utilizar ou inteiros de 32 bits ou float para representar o Scilab. Você pode também fazer a normalização para 0,255, mas normalmente não é necessário. Então, você tem o filtro bilateral sendo utilizado para abstrair as características. Então, tem aqui um exemplo de resultado. A gente vê que várias das linhas de expressão aqui, detalhes do cabelo também, a gente preserva muito da cor, descartando boa parte dos detalhes. Então, dá esse efeito meio de pintura a óleo, ok? A gente tem a quantização para maximizar esse efeito, e no paper ele tinha algumas outras razões, ok? Mas no caso aqui para a gente vai ser para maximizar o efeito cartoon, ok? De pintura também. Então você tem transições mais agressivas aqui de cores, ok? Não é nada muito mais suave como acontece na imagem original. E você pode também controlar
como é feita essa quantização, né, para ser algo mais, por exemplo, mais agressivo ou mais suave, ok? Então aqui eu tenho um exemplo, né, da quantização, né, com essa função aqui, que está definida com essa outra parte, ok? Em que a primeira parte ela consiste em basicamente uma função piso alterada. Então a gente tem a intensidade aqui, né, o meu valor de iluminação, né, o L, e aí eu vou dividir por algum passo. Esse passo aqui a gente vai computar de forma que eu tenha uma certa quantidade de níveis de quantização. Então, se eu quero, por exemplo, dividir o range de 0 a 100, né, da minha luminosidade, em 10 passos, eu vou computar um step aí que me dê 10 passos nessa divisão. Que no caso isso aí seria 10, né? 10 por 100 dá 10. Ou, no caso, 100 dividido por 10 dá 10. E aí a gente obtém esse passo aqui. E aí, no caso, a gente vai dividir o valor por esse step. Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma luminosidade de 95, eu divido pelo step, que aqui está 10, vai me dar 9,5. Essa função piso vai me dar um inteiro, né, menor que 9,5 que seja mais próximo, que vai ser 9. E depois a gente multiplica por 10, que vai me dar 90. Então ele vai cair nessa caixa aqui, ok? O 95. E aí depois a gente faz, a gente vai passar para essa função aqui, que ela vai fazer uma suavização, né, dessa quantização. Então vai ser uma quantização mais suave, que é exemplificado aqui pelo preto. Então esse K-nearest aqui vai ser essa função verde aqui no gráfico, e o Qzão aqui grande vai ser essa preta, ok? E eu coloquei aqui uma visualização para a gente poder ver o que acontece quando a gente altera os parâmetros aqui, né? Como o step, o phi q também. Eu entrei aqui no 10, mas para a gente poder ver o que acontece quando altera os parâmetros, ok? Então, eu tenho aqui o step sendo definido como uma divisão do valor máximo, né, que no caso é 100, pelo número de níveis de quantização que eu quero. No caso aqui eu coloquei 10. Então a gente pode verificar aqui, por exemplo, aquele exemplo do 90, que quando eu tenho um valor de iluminação 90, ele vai ser registrado com 90 aqui mesmo. Okay? Então 95 também é 90, 96. Só vai ser 100 quando for 100 mesmo, exatamente. Né? Tem um pontinho aqui. Se eu clicar na minha função, eu acho que dá pra ver. Pronto, ele está aqui. Se por exemplo eu tiver 15, ele deve ser 10. E eu posso ter outros níveis de quantização que vai alterar o meu step ali também. Então, se eu, por exemplo, tenho 15 níveis de quantização, eu aumento, né, o número dessas caixinhas aqui, que abrigam os valores. E é, ele vai ter um valor diferente aqui. Isso é só que se tipo, eu vou modificando, ele vai manter os valores até que eu chegue, por exemplo, 20. Ok? E 2. Então a gente tem essas modificações aí com esse passo de 6,6. Então, cada 6,6 aqui, ele vai andar uma casa para cima. Se a gente alterar, por exemplo, esse phi q, a gente vai estar alterando essa função final, né? Ela vai dar uma suavidade maior, ou menor no caso também, né? Se eu diminuir aqui, ela ficando mais suave a transição, ok? E ela acaba na metade aqui porque a gente está dividindo ao meio. A gente ainda quer aquele efeito de quantização, né? De salto entre as cores, mas que seja de uma forma mais suave. Se eu reduzir isso daqui, ele vai dar mais suave, e se eu aumentar, ele vai dar uma transição mais agressiva, né, entre os passos. Seguinte a isso, a gente tem a obtenção daquele outline, que é característico também do estilo de cartoon. Ok? Que no caso a gente vai utilizar essa função aqui de diferença de Gaussiana estendida. Os autores, inclusive, comparam, né, uma abstração visual manual a o tamanho de kernel, né, de uma função desse tipo. Em que, tipo, quanto maior a abstração, é como se você estivesse utilizando um kernel size cada vez maior. Ok? Que não é algo realmente perfeito, né?
no sentido de tipo, ser equivalente, mas que dá uma ideia assim similar. A diferença de gaussianos ela é um operador, né, que aproxima um filtro chamado Laplaciano-Gaussiano, né? A Laplaciana é a derivada segunda, então o filtro de derivada segunda. Só que como é sensível a ruídos, a gente pode aplicar um Gaussiano primeiro na imagem, então vai ser uma versão suavizada levemente, e depois disso aplicar esse filtro de segunda derivada. Então é a Laplaciana do Gaussiano. E a gente pode aproximar esse filtro através da diferença de duas gaussianas, onde uma tem um sigma maior que a outra. No caso aqui, a gente subtrai da imagem com um sigma menor a imagem borrada com um sigma maior, ok? Então isso aqui é uma convolução com um filtro gaussiano com um sigma maior que esse primeiro aqui. E vai me dar a diferença do gaussiano aqui, DOG. E aí a diferença do gaussiano estendida adiciona esse fator aqui, ok? Né, que complexifica um pouco a pipeline. E ele me diz que se essa diferença aí for maior que zero, eu seto para 1 o valor, né, o valor da função no final. Caso ela for menor ou igual a zero, a gente vai ter essa outra função sendo utilizada como valor dela. Então, a função é definida por partes. Ok? Então, para pixels onde o valor da diferença de gaussianos é menor que zero, ou menor ou igual a zero, a gente tem que obter esse valor aqui, né? 1 mais a tangente hiperbólica de um parâmetro φe vezes a diferença, né? Essa diferença aqui. E aí aqui a gente tem aqui embaixo alguns resultados de diferentes operadores para obter esse outline. Aqui ele está usando o filtro de Sobel, que é um filtro de derivada primeira, né? Depois o algoritmo de Kane, que é um algoritmo de computação de bordas que, né, dá bordas fininhas de tamanho de um pixel. A Laplaciana do Gaussiano ou a DOG, né, já que aproxima. Né? Isso aqui ele está medindo esses zero crossings, que é quando esse valor ele cruza o zero, né? Então ele mede quando isso acontece e salva isso como as bordas. Ele aplicou um limiar aqui, uma linearização para obter essa outra imagem. E você tem aqui as aplicações do diferença de gaussianas estendidas, ok? Essas duas aqui. Então dá para ver que é bem mais robusto. Inclusive essa daqui é outra um pouquinho mais complicada. E a gente vai estar focando em fazer algo parecido com essa daqui. E aí a gente tem um exemplo no Colab já implementado para que vocês possam ver os resultados e a gente vai explorar ele, né, na próxima aula.